Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, gracia y paz. Uma vez mais, nós nos chegamos nesse ambiente para depender completamente do Senhor. Una vez nos acercamos a este ambiente para depender completamente del Señor. Eu creio que também podemos orar diante de sua face nesse instante, Creo que también podemos orar delante de su faz en este instante, buscando uma vez mais o socorro do alto para esse momento que vamos ter juntos, buscando una vez más el socorro de lo alto para este momento que vamos a tener juntos, para que o Espírito Santo tenha liberdade em nós e entre nós e traga a palavra ao nosso coração. para que el Espíritu Santo tenga libertad en nosotros, entre nosotros, y traiga palabra a nuestro corazón. Nosso maravilhoso Pai, nós somos tão gratos a Ti, Maravilloso Padre, estamos tan agradecidos a ti, pois Tu abriste mão do dom maior que é Teu Filho Jesus, porque tú renunciaste al mayor don que es tu Hijo Jesús, para que nós pudéssemos ser salvos de nós mesmos, para que nosotros pudiéramos ser salvos de nosotros mismos e também termos uma vida inteiramente entregue a Ti. y tuviéramos también una vida totalmente entregada a ti. Obrigado pelo dom maravilhoso do Espírito Santo que em nós habita. Agradecidos por el don del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sabemos que é Ele quem proporciona toda essa realidade em nosso coração. Sabemos que es Él quien proporciona toda esa realidad en nuestro corazón. Entregamos o governo dessa reunião aos cuidados do Espírito Santo, Entregamos el gobierno de esta reunión a los cuidados del Espíritu Santo, para que somente o Senhor Jesus seja exaltado para que solamente el Señor Jesús sea exaltado e a palavra dele trazida ao nosso coração. y su palabra traída a nuestro corazón. Ó bom Pai, nós pedimos isto debaixo do poderoso nome de Jesus. Oh, buen Padre, nosotros te pedimos esto en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Irmãos, até aqui o Senhor tem trazido muitas verdades aos nossos corações. Hasta aquí el Señor ha traído muchas verdades a nuestros corazones. Permito-me dizer algumas coisas antes de darmos um passo seguinte no tempo que vamos ter nessa manhã. Permítame decir algunas cosas antes de dar el siguiente paso que vamos a tener esta mañana. Um cristão nunca alcançará a sua maturidade simplesmente participando de reuniões ou conferências. Un cristiano nunca alcanzará su madurez simplemente participando de conferencias y reuniones, E nem pelo acúmulo de informações em sua própria mente, ni por la acumulación de informaciones en su mente, e sim pela revelação das verdades que tem ouvido. y sí por la revelación de las verdades que ha oído. A obra de Deus em nossas vidas envolve um chamado à consagração. La obra de Dios en nuestras vidas implica un llamado a la consagración. Eu não tenho a menor dúvida de dizer isso aos meus irmãos, Yo no tengo la menor duda de decir esto a mis hermanos, que o grande avivamento está relacionado com este tema. que el gran avivamiento está relacionado con este tema. O Senhor quer, de fato, que a sua igreja realmente viva uma vida de consagração. El Señor quiere que su iglesia realmente viva una vida de consagración. Uma vez que nós estivermos vivendo essa vida consagrada ao Senhor, Una vez que nosotros estemos viviendo esa vida consagrada al Señor, nós estaremos diretamente conectados à vontade de Deus. nosotros estaremos directamente conectados a la voluntad de Dios. E assim a obra de Deus poderá ser realizada na terra. Y así la obra de Dios podrá ser realizada en la tierra. Nós havíamos dito na primeira sessão Nosotros habíamos dicho en la primera sección que é necessário que haja uma conexão entre os céus e a terra, que es necesario que haya una conexión entre los cielos y la tierra, entre a vontade de Deus e a nossa vontade. entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad. E o único meio para que isso seja uma realidade Y el único medio para que eso sea una realidad é quando nossos corações estiverem completamente consagrados ao Senhor. es cuando nuestros corazones estén completamente consagrados al Señor. Então nós dependemos desta realidade ser experimental em nossas vidas. Entonces dependemos de que esta realidad sea experimentada en nuestras vidas. Como há pouco disse, não é a quantidade de informações que nos faz espirituais Como he dicho, no es la cantidad de informaciones lo que nos hace espirituales ou nos leve para um caminho de maturidade, o nos lleva a un camino de madurez, mas é simplesmente a resposta às verdades que o Senhor tem trazido ao nosso coração. más bien es la respuesta a las verdades que el Señor trae a nuestro corazón. Então permita-me aqui solidificar algumas verdades que estão sendo ditas. Entonces permítame aquí solidificar algunas verdades que han sido dichas.
Havíamos dito que a primeira experiência que uma pessoa precisa ter Dijimos que la primera experiencia que una persona necesita tener é o novo nascimento em Cristo Jesus. es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. É termos a nossa vida substituída. Tenemos nuestra vida sustituida. Cristo torna-se a nossa vida pela obra da graça. Cristo se vuelve nuestra vida por la obra de la gracia. Mas na sequência há algo muito importante que deve acontecer. Pero en la secuencia hay algo muy importante que debe acontecer. Como já foi dito anteriormente, Como ya dijimos, é fundamental que a experiência imediata ao novo nascimento es fundamental que la experiencia inmediata después del nuevo nacimiento seja a nossa consagração ao Senhor. sea nuestra consagración al Señor. E isto, de fato, vai fazer com que nós andemos nos seus caminhos. Y esto de hecho va a hacer que andemos en sus caminos. E já foi trazido ao nosso coração aqueles aspectos fundamentais da consagração. Y ya fue traído a nuestro corazón aquellos aspectos fundamentales de la consagración. Precisamos ser constrangidos, atraídos pelo amor de Cristo. Necesitamos ser constreñidos, atraídos por el amor de Cristo. Nós precisamos entender também que o seu direito divino é uma realidade sobre nós. Necesitamos entender que su derecho divino sobre nosotros es una realidad. Isso porque Ele nos comprou por altíssimo preço. Y eso porque Él nos compró por altísimo precio. Mas também nós precisamos ver pela palavra de Deus que a consagração requer um ato de voluntariedade do nosso coração. Pero también vimos que la consagración requiere un acto de voluntariedad de nuestro corazón. E isso, de fato, faz com que nós experimentemos a vontade do Senhor. Y eso hace que de hecho experimentemos la voluntad del Señor. Mas aí nós acrescentamos algo muito importante dentro das reflexões, Pero añadimos algo muy importante dentro de las reflexiones. que sem a ação do Espírito Santo em nós é impossível nós termos uma vida consagrada. Que sin la acción del Espíritu Santo en nosotros es imposible que tengamos una vida consagrada. E ontem mesmo nós falamos a respeito do exemplo maior que nós temos nas Escrituras Sagradas, Y ayer mismo hablamos del mayor ejemplo que tenemos en las Escrituras Sagradas, que foi a vida do Senhor Jesus Cristo que fue la vida del Señor Jesucristo completamente consagrada ao seu Pai. completamente consagrada a su Padre. E foi desta maneira que ele cumpriu plenamente a vontade celestial. Y fue de esta manera que Él cumplió plenamente la voluntad de su Padre Celestial. Ele viveu uma vida de total dependência do Espírito Santo nessa terra. Él vivió una vida de total dependencia del Espíritu Santo en esta tierra. E como foi afirmado, ele viveu como homem absoluto. Y como fue dicho, Él vivió como un hombre absoluto. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Mas ele escolheu no seu coração viver na total dependência do Espírito Santo. Pero Él escogió en su corazón vivir en total dependencia del Espíritu Santo. Ele não usou a sua divindade inerente para governar-se enquanto esteve aqui nessa terra. Él no usó su divinidad inherente para gobernarse mientras estuvo aquí en esta tierra. Então, como homem, como qualquer um de nós, dependeu completamente do Espírito Santo. Entonces, como hombre, como cualquiera de nosotros, vivió dependiendo completamente del Espíritu Santo. E se esse amado Senhor assim viveu, o que dirá de nós? Y si ese amado Señor vivió así, ¿qué será con nosotros? Como nós somos tão, às vezes, ousados em buscar viver a vida cristã baseados em nós mesmos. ¿Cómo somos tan osados de intentar vivir la vida cristiana basados en nosotros mismos? O resultado é exatamente esse tipo de viver que nós temos hoje. El resultado es exactamente ese tipo de vivir que tenemos hoy. A maior necessidade que nós temos no meio do povo de Deus, La mayor necesidad que tenemos en medio del pueblo de Dios de fato, é ser governados pelo Espírito Santo. es de hecho ser gobernados por el Espíritu Santo. Porque somente através desta realidade Porque solo a través de esta realidad é que nós vamos viver uma vida consagrada. es que vamos a vivir una vida consagrada. E uma vida consagrada significa estar conectado com a vontade de Deus nos céus. Y una vida consagrada significa estar conectados con la voluntad de Dios en el cielo. E assim a vontade dele poderá fluir para a terra através do seu povo. Y así la voluntad de Dios podrá fluir hacia la tierra a través de su pueblo.
Então, que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades. Entonces, que el Señor nos ayude a comprender estas verdades. Não somente compreender, mas responder a estas verdades. No solamente comprender, sino responder a estas E eu verdades. desafio a cada irmão, a cada irmã que está presente aqui nesse momento, Yo desafío a cada hermano, a cada hermana que está presente aquí en este momento, que não feche os seus olhos antes de dormir, antes de você, não feche seus olhos para dormir, antes que você ore sobre esse assunto. que tú no cierres los ojos para dormir antes de haber orado sobre este asunto. Porque é algo muito importante, queridos irmãos e irmãs. Porque es algo muy importante, queridos hermanos y Nós hermanas. precisamos sair desse comodismo no qual nós nos encontramos. Necesitamos salir de esa comodidad en la cual nos encontramos. Há gemido no coração de Deus em relação ao seu povo, Hay un gemido en el corazón de Dios en relación a su pueblo, para que o seu povo rapidamente responda às suas demandas nesse tempo. para que el pueblo del Señor responda rápidamente a sus demandas en este tiempo del fin. Ontem, quando nós estávamos concluindo o nosso tempo, Ayer, cuando estábamos concluyendo nuestro tiempo, nós mostramos sim que há uma necessidade urgente de nós vivermos na dependência do Espírito Santo. mostramos que sí hay una necesidad urgente de que nosotros dependamos del Espíritu Santo. Permita-me citar mais alguns versos sobre este assunto para depois darmos os passos seguintes nessa manhã. Permitidme citar algunos pasajes más sobre este asunto antes de pasar al tema de esta mañana. Evangelho de João, capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34. versículo 34. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Sim. Deus não nos dá o Espírito por medida. Dios no nos da el Espíritu por medida. Ontem nós havíamos levantado uma pergunta para os irmãos. Habíamos planteado una pregunta a los hermanos. Se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, Si tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, se nós temos recebido da palavra do Senhor, si nosotros hemos recibido la palabra del Señor, se nós temos o conhecimento das verdades que nos falam a respeito de uma vida de consagração, si tenemos el conocimiento de las verdades que nos hablan de una vida de consagración, por que não estamos, de fato, respondendo a esta realidade diante do Senhor? ¿por qué de hecho no estamos respondiendo a esta realidad delante del Señor? Porque nós não estamos vivendo uma vida de consagração. ¿Por qué no estamos viviendo una vida de consagración? Há alguma coisa que está desconexa. Hay alguna cosa que está desconectada. E eu quero dizer para os meus irmãos Y yo quiero decir a mis hermanos que não é porque o Espírito Santo não habita em nós. que no es porque el Espíritu Santo no habita en nosotros. Porque todos aqueles que nasceram de novo Porque todos aquellos que nacieron de nuevo são habitados pelo Espírito Santo. son habitados por el Espíritu Santo. Mas uma coisa é ele habitar em nós Pero una cosa es que Él habite en nosotros e uma outra totalmente diferente y otra muy diferente é ele se expressar através de nós. es que Él se exprese a través de nosotros. Aí nós podemos lembrar de algumas passagens que nos falam o seguinte: Ahí podemos acordarnos de algunos pasajes que nos hablan lo siguiente. não entristeçais o Espírito de Deus No entristezcáis al Espíritu de com Dios o qual fostes selados. con el cual fuisteis sellados. Isso significa que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Eso significa que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Ou seja, ele está em nós, ele habita em nós, O sea, Él está en nosotros y habita en nosotros, mas só que ele não pode se expressar solo que Él no puede expresarse porque nós estamos trazendo tristeza ao seu coração. porque nosotros estamos trayendo tristeza a su corazón. Então são textos que nos chamam a atenção. Entonces son textos que nos llaman la atención. A Bíblia fala para que nós não apaguemos o Espírito Santo. La Biblia también habla de que no apaguemos el Espíritu Santo. Significa que nós, pela nossa insensatez, podemos fazê-lo. Significa que nosotros por nuestra insensatez podemos hacerlo. Então que o Senhor nos socorra e não permita que isso seja uma realidade em nós. Entonces que el Señor nos socorra y no permita que esto ocurra en nosotros. Se o Espírito Santo mostrar que há algo que precisa ser tratado em nossos corações, Si el Espíritu Santo nos muestra que hay algo en nuestros corazones que necesita ser tratado, precisamos colocar aos pés do Senhor essa situação
Necesitamos poner eso a los pies del Señor, confessar como pecado, confesarlo como pecado, se apropriar do valor do sangue de Cristo apropiarse del valor de la sangre de Cristo e imediatamente levantar-se vitorioso. e inmediatamente levantarse victorioso. Esse é o caminho que o Senhor nos dá. Ese es el camino que el Señor nos da. Agora vamos pegar uma outra passagem das Escrituras Sagradas. Ahora vamos a tomar otro pasaje de las Escrituras Sagradas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Hechos 1, versículo 8. versículo 8. 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aqui está a palavra de Deus falando-nos de uma promessa que viria. Aquí la palabra de Dios nos habla de una promesa que vendría E sabemos que essa promessa ela foi concluída. y sabemos que esa promesa fue concluida. No capítulo 2 temos toda a descrição da vinda do Espírito Santo. En el capítulo 2 tenemos la descripción de toda la venida del Espíritu Santo. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Aquí la palabra de Dios nos dice que recibiríamos poder al venir sobre nosotros el Espíritu Santo. Mas havia objetivo muito específico da vinda do Espírito Santo sobre nós. Pero habría un objetivo muy específico de la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Que poder é esse que Ele daria para nós? ¿Qué poder es ese que Él nos daría? A própria palavra nos responde aqui. La propia palabra nos responde ahí. Para serem minhas testemunhas. Para ser mis testigos. O que significa a palavra testemunhas aqui? ¿Qué significa la palabra testigos aquí? É uma palavra muito importante aqui nas Escrituras Sagradas. Es una palabra muy importante aquí en las Escrituras Sagradas. É martus. Martus. Es martus, Que é a etimologia da palavra mártire. que es la etimología de la palabra mártir. Interessante. Interesante. Nós vamos receber ou receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo Nosotros recibiríamos poder al descender sobre nosotros el Espíritu Santo para termos a graça de sermos testemunhas de Deus. para tener la gracia de ser testigos de Dios. Agora deixe-me dizer isso numa tradução correta. Ahora, déjame decir eso en una traducción correcta. O Espírito Santo virá sobre nós El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros para recebermos poder para sermos mártires. para que recibamos poder para ser mártires. Essa é a ideia do texto. Esa es la idea que hay ahí, Sermos mártires. ser mártires. E não há como nós sermos mártires Y no hay manera como seamos mártires se nós não vivemos uma vida de consagração ao Senhor. si no vivimos una vida de consagración al Señor. Deixe-me insistir em algo muito importante nesse assunto, Déjame insistir en algo muy importante en este asunto, porque nós somos muito facilmente levados a esquecer. porque somos muy dados a olvidar. A consagração La está consagración diretamente relacionada a algo muito importante na nossa experiência. está directamente relacionada a algo muy importante en nuestra experiencia. Nós não mais nos pertencemos. Nosotros ya no nos pertenecemos. Vamos conferir novamente esse texto para que isso fique bem claro no coração. Vamos a ver nuevamente ese texto para que eso quede bien claro en nuestro corazón. 2 Coríntios, 2 Corintios, no capítulo 5, capítulo 5, que foi nosso texto base da primeira e segunda sessão. que fue nuestro texto base en la primera y segunda sección. O versículo 15. Versículo 15. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Irmãos e irmãs, nós precisamos que o Espírito Santo jogue luz sobre essa palavra, Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo lance luz sobre esa palabra, para que nós entendamos a profundeza dela. para que entendamos su profundidad. Você tem clareza no coração de que o Senhor Jesus Cristo morreu por você? ¿Tú tienes claridad en tu corazón de que el Señor Jesucristo murió por ti? Então há algo que deve acontecer também no seu coração. Entonces debe ocurrir algo en tu corazón Que también, você não deve mais viver para você mesmo, que tú ya no debes vivir más para ti mismo, e sim para o Senhor Jesus, y sí para el Señor que Jesús, por você morreu e ressuscitou naquela cruz. que por ti murió y resucitó en aquella cruz. O que significa não viver mais para si mesmo? ¿Qué significa no vivir ya más para sí mismo? Significa que a sua vontade, a sua mente e as suas emoções
Significa que tu voluntad, tu mente, tus emociones devem estar completamente submissas ao Senhor. deben estar completamente sumisas al Señor. É assim que nós devemos compreender esse texto. Es así que debemos comprender ese texto. É somente assim que nós teremos a experiência genuína de verdadeira consagração. Es así que tenemos la experiencia genuina de verdadera consagración. Mas muitos de nós têm tropeçado nesse texto, Pero muchos de nosotros hemos tropezado en ese texto, porque pensamos que o novo nascimento foi uma obra do Senhor porque pensamos que el nuevo nacimiento fue una obra del Señor para nos livrar do pecado. para librarnos del pecado. Graças ao Senhor, isso foi uma verdade. Gracias al Señor, eso fue una verdad. Mas o novo nascimento é uma obra poderosa do Senhor. Pero el nuevo nacimiento es una obra poderosa del Señor. Guarde bem isso. Guarda bien esto. Para livrar-nos de nós mesmos. Para librarnos de nosotros mismos. O nosso maior problema é facilmente visto Nuestro mayor problema se ve fácilmente quando nós estamos diante de um espelho. cuando estamos delante de un espejo. Ali está o teu maior problema. Ahí está tu mayor problema. Você mesmo. Tú mismo. Sou eu mesmo. Soy yo mismo. Então, a obra de Cristo para que sejamos completamente salvos Entonces, la obra de Cristo para que seamos completamente salvos implica nessa tremenda libertação, sermos livres de nós mesmos. implica esa tremenda liberación que es ser libres de nosotros A mismos. consagração, ela precisa estar pautada nessa verdade. La consagración necesita estar basada en esa tremenda verdad, Que nós não mais nos pertencemos, que nosotros no nos pertenecemos más, mas pertencemos àquele que por nós morreu na cruz. sino que pertenecemos a aquel que por nosotros murió en la cruz. Se isso de fato fosse uma experiência que estivéssemos experimentando realmente, Si eso fuera una experiencia que realmente estuviéramos experimentando, todas as manhãs, antes de nós sairmos para o nosso dia, todas las mañanas, antes de que nosotros saliéramos a nuestro día, nós nos consagraríamos à vontade do Senhor. nosotros nos consagraríamos a la voluntad del Señor. Será isto que temos feito? ¿Será esto lo que hemos hecho? Muitas vezes levantamos apressadamente para fazer as nossas coisas. Muchas veces nos levantamos apresuradamente para hacer nuestras cosas. Isso significa que nós estamos fazendo de nós mesmos os caminhos. Eso significa que estamos andando de nosotros mismos. O Senhor precisa nos ajudar nisso. El Señor necesita ayudarnos en eso. Nós precisamos entender que desde o primeiro momento da manhã, quando despertamos, Necesitamos entender que desde el primer momento de la mañana, cuando despertamos, precisamos consagrar todo o nosso dia aos pés do Senhor. necesitamos consagrar todo nuestro día a los pies del Señor. Você terá um dia pela frente cheio de lutas, cheio de vitórias. Tú tendrás un día por delante lleno de luchas y de victorias, Mas você precisa que o Espírito Santo seja aquele que governe a sua vida. pero tú necesitas que el Espíritu Santo sea aquel que gobierne tu vida. E Ele vai preparar muitas coisas para você e para mim. Y Él va a preparar muchas cosas para ti y para mí. E uma delas, maravilhosa, Y una de ellas, maravillosa, vai preparar pessoas para que você possa falar do Evangelho. va a preparar personas para que tú les puedas hablar el Evangelio. Estava tendo comunhão com o irmão, Estaba teniendo comunión con un hermano mostrando que uma das grandes necessidades que temos visto também no nosso contexto onde nós reunimos, que é Londrina, que una de las grandes necesidades que hemos visto en el contexto donde estamos, que es Londrina, é ter uma vida de testemunho genuíno, es tener una vida de testimonio genuino, para que nós possamos ser sal nessa terra e luz nesse mundo, para que podamos ser sal de esta tierra y luz de este mundo, para que possamos ganhar vidas para o reino do Senhor. para que podamos ganar vidas para el reino del Señor. Então temos buscado ajudar os irmãos e também ser ajudado, Entonces hemos tratado de ayudar a los hermanos y también de ser ayudado, para que todo início de manhã coloquemos aos pés do Senhor toda a extensão do nosso dia, para que cada inicio de la mañana pongamos delante del Señor toda la extensión de nuestro día, para que os contatos que nós iremos ter para que los contactos que nosotros vayamos a tener possam ser preparados pelo Senhor. puedan ser preparados por el Señor. E ali o bom perfume de Cristo que há em nós possa ser exalado. Y allí el buen perfume de Cristo que hay en nosotros pueda ser exhalado. Isso é ter uma vida de testemunho. Eso es tener una vida de testimonio. Isto é ser sal na terra e luz nesse mundo. Eso es ser sal de la tierra y luz de este mundo. Irmão e irmã, é necessário que nós entendamos isto. Hermano y hermana, es necesario que entendamos O esto. mundo lá fora desesperadamente precisa de
ver vidas consagradas. El mundo ahí fuera necesita desesperadamente ver vidas consagradas. E o Senhor tem os seus olhos colocados sobre nós. Y el Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros. E a única coisa que Ele requer dos nossos corações, Y lo único que Él requiere de nuestros corazones, aquilo que Isaías disse no seu chamado: aquello que Isaías dice en su llamado, Eis-me aqui, envia-me a mim. heme aquí, envíame a mí. Ou seja, faça a sua vontade no meu coração. O sea, haz tu voluntad en mi corazón. É assim que nós vamos ser testemunhas nessa vida. Es así que nosotros vamos a ser testimonios, Então testigos en esta vida. nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude e nos socorra. Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y nos socorra, Que não nos esqueçamos disso. que no nos olvidemos de esto. Agora, dando um passo seguinte, queridos irmãos e irmãs. Y ahora dando un paso más, queridos hermanos, Lembre-se que ontem no encerramento havia dito que nossas vidas, elas apesar de terem uma compreensão das Escrituras Sagradas, ayer decíamos que nosotros, a pesar de tener una comprensión de las verdades sagradas, mas nós não estamos experimentando elas em realidade. no las estamos experimentando en la realidad. Eu usei até aquela expressão, nos sentimos muitas vezes como que pneu murcho. Entonces usé aquella expresión que Pneu somos sem como un aire. neumático deshinchado, ¿no? Sim, ¿Pneu qué? murcho. Se marchitó, se desinfló. Sim, Se sim. desinfló. Deshinchado, sí. Desinchado, sim. No, desinflado, sí. Desinflado y deshinchado es lo mismo, sí. Então Deshinchado. e exatamente esta realidade que acontece. Y esta es la realidad que ocurre. Nós nos sentimos inábeis, inúteis. Nosotros nos sentimos inhábiles, inútiles. Não conseguimos avançar. No conseguimos avanzar. Ficamos secos por dentro. Quedamos secos por dentro. E sabemos todas essas verdades que envolvem a consagração. Y conocemos todas estas verdades que están envueltas en la consagración. Aí nós dissemos que há 3 impedimentos Y ahí nosotros dijimos que hay 3 impedimentos para que nós não tenhamos uma vida de total consagração. que impiden que tengamos una vida de total consagración. Aí eu citei as 3 para vocês Y cité los 3, e vou fazê-lo novamente. lo voy a hacer nuevamente. O primeiro impedimento, Primer impedimento, engano de Satanás. el engaño de Satanás. O segundo impedimento, El segundo são os pecados não confessados. son los pecados no E o confesados. terceiro impedimento, os laços desse mundo. Y el tercer impedimento, los lazos de este mundo. Eu não falei algo ontem, mas eu vou reservar para o fim desse momento aqui. Yo no hablé algo ayer, pero lo voy a reservar para el fin de este momento aquí. Porque última situação, vamos até colocá-lo como um quarto impedimento, Porque vamos a plantearlo como un cuarto impedimento, que de fato agem contra nós para que não tenhamos uma vida de consagração, que de hecho actúa en contra de nosotros para que no tengamos una vida de consagración. são as coisas boas, Son las cosas buenas, são as coisas legítimas, son las cosas legítimas, são aquelas coisas que não são pecaminosas, son aquellas cosas que no son pecaminosas, são coisas até envolvidas das nossas reuniões. son cosas incluso envueltas en nuestras reuniones. Como pode ser isso? ¿Cómo puede ser eso? Depois nós vamos ver sobre esse assunto, que talvez é o aspecto mais importante do que vamos falar. Después veremos acerca de eso, que tal vez es el asunto más importante de lo que vamos a hablar. São as coisas boas que nos impedem de viver uma vida de consagração. Son las cosas buenas que nos impiden vivir una vida de consagración. Isso deve nos impressionar. Y eso nos debe impresionar. Mas vamos falar um pouco de cada uma das anteriores. Pero vamos a hablar un poco de cada una de las anteriores. A primeira, o engano de Satanás. La primera, el engaño de Satanás. Vamos tomar nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6. Aqui nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Efesios 6, 10 del 10 a 17. al 17. Por lo tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.
Por esta causa tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que texto desafiador nós temos diante de nós. ¿Qué texto tenemos delante de nosotros? Algo que nós precisamos saber, queridos irmãos e irmãs. Algo que necesitamos saber, queridos hermanos y hermanas. Que a igreja não está vivendo numa Disneylândia espiritual. Que la iglesia no está viviendo en una Disneylandia espiritual, Mas nós estamos inseridos num campo de batalha. sino que nosotros estamos introducidos en un campo de batalla. E nós temos pouco conhecimento disto. Y nosotros tenemos poco conocimiento de esto. Ontem havia dito que muitas vezes há uma supervalorização da obra do diabo. Ayer decía que a veces hay una sobrevaloración de la obra del diablo, Mas o contrário também é verdade. Às vezes nós desvalorizamos completamente a sua obra. pero lo contrario también es verdad. A veces desvalorizamos su obra, Mas a palavra de Deus é clara em nos mostrar aqui pero la palabra de Dios es clara al mostrarnos aquí que a igreja está numa luta espiritual acirrada. que la iglesia está en una lucha espiritual muy fuerte. E o versículo 12 mostra de modo bem específico o que queremos dizer. Y el versículo 12, 12 muestra de una manera muy especial lo que queremos decir. por favor. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. É impressionante como Paulo faz a questão de mostrar para nós que há uma organização satânica. Es importante que veamos cómo Pablo nos está mostrando que hay una organización satánica. Ele poderia dizer essa palavra aqui de um modo mais geral, Él podría decir esta palabra de una manera más general, mas ele especificou pero él especificó quatro divisões do exército de Satanás. 4 divisiones del ejército de Satanás. A primeira divisão está aqui, fala-nos dos principados. La primera división nos habla de los principados, A segunda divisão, as potestades. la segunda, las potestades, A terceira divisão, os dominadores desse mundo tenebroso. la tercera, los dominadores de este mundo tenebroso, E a quarta divisão, forças espirituais do mal nas regiões celestes. y la cuarta, fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Vocês percebem aqui realmente um ambiente satânico organizado? Percibimos aquí un ambiente satánico organizado. Aqui, então, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ter bastante atenção. Aquí la palabra de Dios nos muestra que debemos tener bastante atención. Satanás, ele é um ardiloso inimigo. Satanás es un enemigo con muchos ardides. Ele só na Terra tem 6.000 anos de experiência. Él solo en la tierra ya tiene 6.000 años de experiencia. Ele sabe muito bem como lidar com o ser humano. Él sabe muy bien cómo lidiar con el ser humano. Ele conhece todas as nossas fraquezas e Él limitações. conoce muy bien todas nuestras flaquezas y E limitaciones sabe como nos atacar. y sabe cómo atacarnos. É por isso que Paulo deixou esse registro para nós. Es por eso que Pablo dejó este registro para Que a nosotros. nossa luta não é contra sangue nem contra carne, Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mas é contra estas forças malignas que agem sobre a humanidade. sino que es contra estas fuerzas malignas que actúan sobre la humanidad. Sem querer entrar em grandes detalhes aqui, Sin querer entrar en grandes detalles aquí, a primeira divisão desse exército, que são os principados, la primera división de este ejército, que son los principados, então tem uma função bastante específica em algumas realidades que são ações diretas dele. tiene funciones muy específicas en algunas realidades que tienen que ver con él específicamente. Segundo alguns irmãos que estudam sobre este assunto, Según algunos hermanos que han estudiado sobre este asunto, esses principados atuam sobre as nações, sobre os governos de um modo geral, estos principados actúan sobre las naciones, sobre los gobiernos de modo general, sobre os governantes, sobre os ministros, sobre os políticos, sobre los gobernantes, los ministros, los políticos, para mantê-los cativos aos esquemas satânicos. para mantenerlos cautivos de los esquemas satánicos. Potestades, que seria para nós aqui, ou seriam para nós a segunda divisão do exército satânico, Las potestades, la segunda división del ejército satánico,
tem como finalidade atacar também não somente o mundo, mas a igreja, Tienen como finalidad atacar no solamente el mundo, sino la iglesia, trazendo discórdia, trazendo problemas, lutas familiares. trayendo discordias, problemas, luchas familiares. Este irmão ou irmãos que eu me referi agora, que trabalharam neste assunto, Este hermano o hermanos que yo me refería ahora, que han trabajado este asunto, então eles especificam com bastante detalhes estas ações destas hostes malignas. ellos especifican con bastante detalle estas acciones de estas huestes malignas. Mas o meu objetivo aqui é só despertar a nossa atenção para ver que há esta organização satânica. Pero mi objetivo es solamente despertar la atención acerca de que existe esta organización satánica E agem de maneira muito inteligente. y actúan de manera muy inteligente. A terceira divisão do exército de Satanás são os dominadores desse mundo tenebroso. La tercera división de este ejército de Satanás son los dominadores de este mundo tenebroso. E segundo esses irmãos, Y según estos hermanos, são responsáveis por trazerem superstição e falsas religiões por toda essa humanidade. son responsables por traer supersticiones y falsa religión a toda la humanidad. Feitiçaria, espiritismo Hechicería, espiritismo e todas essas religiões de mistério. y todas esas religiones de misterio. E, por fim, as hostes espirituais do mal Y por fin, las huestes espirituales del mal têm como responsabilidade atingir os aspectos religiosos desse mundo, tienen como responsabilidad atender los aspectos religiosos de este mundo, bem como também trazer o secularismo e o mundanismo para a sociedade. como también traer el secularismo y el mundanismo a la sociedad. Apenas esses detalhes para nós, Basta con esos detalles para nosotros, mostrando que há uma luta espiritual acima da nossa compreensão. mostrando que hay una lucha espiritual por encima de nuestra comprensión. Mas especificamente sobre o engano de Satanás, Pero específicamente sobre el engaño de Satanás, eu queria falar de algo muito sutil para vocês. yo quería hablar de algo muy sutil a vosotros. Vocês vão perceber como que está muito próximo de nós esta realidade. Y vamos a percibir cómo eso está muy cercano a nosotros, esta realidad. Vamos pegar uma passagem das Escrituras Sagradas, Vamos a tomar un pasaje de las Escrituras Sagradas, livro de Coríntios. Vamos pegar aqui 2 Coríntios. 2 Corintios, 2 Coríntios. Já vou dar o texto para vocês. Capítulo 2, capítulo 2, versículos 10 e 11. versículos 10 y 11. Olha que impressionante essa passagem. Al que vosotros habréis perdonado algo, yo también. Porque lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vuestra causa lo he hecho en presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Olha só que impressionante. Mira esto que impresionante. Paulo associou aqui a falta de perdão Pablo asoció aquí la falta de perdón com a obra de Satanás. con la obra de Satanás. Então está dizendo que o perdão é algo muito mais do que relacional, um ambiente relacional. Entonces está diciendo que el perdón es algo mucho más que el ambiente relacional, Mas é algo espiritual. es algo espiritual. Consulte o seu coração. Consulta tu corazón. Todos nós, em nossa jornada, trombamos muitas vezes. Todos nosotros en nuestra jornada chocamos muchas veces. Essa expressão trombamos muitas vezes está relacionado com os nossos relacionamentos diários. Esa expresión está relacionada con nuestras relaciones diarias. Consulte o seu coração. Consulta tu corazón. Deixa que o Espírito Santo mostre a você, há algo no seu íntimo que precisa ser tratado? Deja que el Espíritu Santo te muestre si hay algo en lo íntimo que necesita ser tratado. Porque muitas vezes nós somos marcados por situações muito fortes na nossa existência. Porque muchas veces somos marcados por situaciones muy fuertes en nuestra existencia. Desde um abuso, de uma violência que possamos ter sofrido, Desde un abuso o una violencia que podamos haber sufrido e problemas relacionais, conjugais muito fortes que enfrentamos. y problemas relacionales, conyugales muy fuertes que enfrentamos. E isso com certeza deixam marcas no nosso coração. Y eso con certeza deja marcas en nuestro corazón. Abre a janela para que nós alimentemos mágoa no nosso coração. Eso abre la ventana para que nosotros alimentemos Mágoa. amargura en nuestro Amargura corazón. em nossos corações.
E isto é uma janela aberta para que o diabo haja no nosso coração. Y eso es una ventana abierta para que el diablo actúe en nuestro corazón. Começamos a entender porque muitas vezes nós não experimentamos uma vida de consagração, Comenzamos a entender por qué muchas veces no experimentamos una vida de consagración, porque nós alimentamos mágoas no coração ou amargura. porque nosotros alimentamos amargura en nuestro corazón. Então vejam que é muito sutil esse assunto. Entonces, ved que es muy sutil este asunto. Quando estamos tratando dele no primeiro, o engano de Satanás, Cuando estamos tratando primero del engaño de Satanás, nós falamos das coisas maiores, hablamos de las cosas mayores, como ele atua, como ele age de maneira organizada. como él actúa de manera organizada. Mas aqui nós fomos num ponto muito íntimo de nós mesmos, Pero aquí tocamos un punto muy íntimo de nosotros mismos, onde todos nós podemos estar sendo afetados. donde todos nosotros podemos estar siendo afectados. Como está o seu coração? ¿Cómo está tu corazón? O teu coração deve ser livre. Tu corazón debe ser libre. O que eu digo de um modo geral, para os irmãos com quem tenho compartilhado sobre esse assunto, Porque yo digo, de modo general, a los hermanos con quien he compartido acerca de este asunto, é que você deve abrir o seu coração es que tú debes abrir tu corazón como a gente abre uma gaiola de passarinho, onde fica preso como la gente abre la jaula de un pájaro. Deixa esse passarinho voar. Deja ese pájaro volar. Essa pessoa que você está guardando nessa prisão Esa persona que tú estás guardando ahí en esa prisión precisa ser liberada. precisa ser liberada. Porque se você não liberar no seu coração, Porque si tú no liberas en tu corazón, para onde quer que você possa ir em viagem, a donde tú quiera que tú vayas de viaje, você pode viajar a 5.000 quilômetros de distância onde essa pessoa está, tú puedes viajar a 5.000 kilómetros de distancia de donde está esa persona, mas ela vai viajar gratuitamente com você, pero esa persona va a viajar gratis contigo, porque você vai levá-la no coração. porque tú la vas a llevar en el corazón. Ela vai dormir com você na sua cama. Va a dormir contigo en tu cama Ela vai lhe perturbar. y te va a perturbar. Quando você estiver andando, fazendo um passeio em qualquer ambiente que você estiver, Cuando tú estés dando un paseo en cualquier ambiente que estés, você vai ver uma pessoa que, de certa forma, lembra a pessoa com qual você tem no coração. tú de alguna manera vas a ver a alguien que te va a recordar a esa persona que tú tienes en el De corazón. certa maneira, você vai ficar até com um olhar de antipatia para aquela pessoa, Y en cierta manera tú la vas a mirar a esa persona con antipatía, porque ela vai te remeter à pessoa que está no teu coração. que ella te va a remitir a esa persona que está en tu corazón. Entende por que nós não somos consagrados? ¿Entiendes por qué no somos consagrados? Porque nosso coração está guardando pessoas. Porque nuestro corazón está guardando personas. Abre a gaiola, Abre la jaula, deixa esse passarinho voar, deja ese pajarito volar, deixa o Espírito Santo fazer essa obra no seu coração. deja que el Espíritu Santo haga esa obra en tu corazón. Aqui está um engano de Satanás. Ahí hay un engaño de Satanás. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. O Senhor precisa nos ajudar nesse assunto. El Señor necesita ayudarnos en ese asunto. Vamos pegar uma outra passagem das Escrituras. Vamos a tomar otro pasaje de las Escrituras, Efésios capítulo 4, Efesios 4, versículo 32. versículo 32. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Olha que texto precioso. Mira qué texto precioso. A Bíblia está nos mostrando que devemos ser benignos e compassivos uns com os outros. La Biblia nos está mostrando que debemos ser bondadosos, benignos y misericordiosos los unos con los otros. E nos perdoando uns aos outros. Y perdonándonos los unos a los otros. Agora veja o padrão, veja a base. Ahora mira el patrón, la base. Como Deus em Cristo nos perdoou. Como Dios en Cristo nos perdonó. Deus, Ele nos perdoou não diretamente. Dios no nos perdonó directamente. Ele nos perdoou através de Cristo. Él nos perdonó a través de Cristo. Então, você e eu não temos perdão no coração. Entonces tú y yo no tenemos perdón en el corazón. Mas em Cristo Jesus, Pero en Cristo Jesús podemos perdoar aquela pessoa que tanto tenha feito mal para nós. podemos perdonar a aquella persona que tanto daño nos ha hecho. E às vezes foi mal muito forte. Y a veces fue un daño muy fuerte. Mas você precisa perdoar. Pero tú necesitas perdonarlo. Abrir a gaiola e deixar esse pássaro voar. Abrir la jaula y dejar ese pájaro volar.
Então esse texto está nos mostrando que o perdão que nós vamos oferecer ao outro Entonces, ese texto nos está mostrando que el perdón que vamos a ofrecer al é o otro perdão em Cristo es un Jesus. perdón en Cristo Jesús. E isso fala-nos de uma vitória que nós temos nele, Y eso nos habla de una victoria que tenemos en Él, para que possamos, de fato, experimentar uma vida de consagração. para que podamos experimentar, de hecho, una vida de consagración. Mateus capítulo 18, Mateo 18, nós temos aqui uma passagem maravilhosa que nos fala deste assunto. tenemos un pasaje maravilloso que nos habla de este asunto. Capítulo 18, vamos ler inicialmente versículo 21 e 22. Capítulo 18 de Mateo, vamos a leer inicialmente el 21 y el 22. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Que coisa impressionante o Senhor Jesus está falando para nós. Que coisa Veja como esse assunto é importante. Qué cosa impresionante está hablando el Señor Jesús para nosotros. Mira qué importante es este asunto. Lembra-se que o nosso foco inicial é o engano de Satanás, Recordamos que nuestro foco inicial es el engaño de Satanás, que é o impedimento para que vivamos uma vida de consagração. que es un impedimento para que vivamos una vida de E consagración. pegamos um detalhe, Y tomamos un detalle, que é a falta de perdão, que es la falta de perdón, que envolve a muitos de nós, que envuelve a muchos de nosotros, que faz com que nós não tenhamos uma vida de consagração. que hace que nosotros no tengamos una vida de consagración. Então Jesus vai tratar desse assunto também. Entonces Jesús va a tratar ese asunto también. E na realidade, quando Pedro chegou ao Senhor Jesus, Y en realidad cuando Pedro llegó al Señor Jesús, vocês se lembram, Pedro era extremamente ativo. vosotros recordáis, Pedro era muy activo, Ele era uma pessoa explosiva. era una persona explosiva. O seu irmão chamava-se André. Su hermano se llamaba Andrés. André era lento, calmo, tranquilo. Andrés era lento, calmado, tranquilo, E eles trombavam muitas vezes. y ellos chocaban muchas veces. Então, Pedro vai perguntar para o Senhor até quantas vezes André pecaria contra ele que deveria perdoá-lo. E Pedro já se adiantou dizendo, até 3? 7, ¿no? Até 7? Entonces, Pedro entonces fue a preguntarle al Señor cuántas veces voy a tener que perdonar a mi hermano, ¿no? Cuando me ofenda. Y él se adelantó a decirle al Señor, ¿hasta 7? Na realidade, os rabinos diziam que até 3 vezes poderiam perdoar. En realidad los rabinos decían que hasta 3 veces se podría perdonar. Pedro se encheu de força e vou jogar mais 4 a mais Pedro se llenó de fuerza y dijo, voy a añadir 4 e más. vou lançar 7. 7. Aí o Senhor Jesus disse assim, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Y ahí Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Então, por favor, Entonces, por favor, só vamos pensar na matemática agora. solo vamos a pensar en la matemática ahora. 70 vezes 7 é igual a 490. 70 veces 7, 490. Divide 490 pelo dia. Divide 490 por día. Então você tem que perdoar aquele que te ofendeu Entonces tú tienes que perdonar a aquel que te ofendió a cada 3 minutos. cada 3 minutos. A mesma ofensa. La misma ofensa. A mesma ofensa. A cada 3 minutos você precisa lançar perdão. Se ele quer ir pela matemática, é por aqui. Mas sabemos que o Senhor Jesus está falando de algo muito mais elevado do que a matemática. Eso solamente teniendo en cuenta la matemática, pero sabemos que el Señor Jesús está hablando de algo mucho más elevado. É um perdão perene, um perdão total. Es un perdón perenne total. Nós não podemos ser escravos da falta de perdão. Nosotros no podemos ser esclavos de la falta de perdón. Deixe esse passarinho voar. Deje ese pajarito volar. Pode ser que tenha até mais de um aí, mas deixa esse bando voar. Puede ser que tengan más de uno, pero deja esa bandada que vuele Por favor, para que você seja livre. para que tú seas libre. A coisa mais gostosa que tem, La cosa más deliciosa, deliciosa que tenemos é você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. es poner tu cabeza en la almohada y dormir. Tem muitas pessoas que dormem em travesseiro de pedra. Hay muchas personas que duermen con una almohada de piedra. Não conseguem dormir, No consiguen dormir porque o coração está pesado. porque el corazón está pesado. Quantos casais não sofrem assim? ¿Cuántos matrimonios no sufren así? Que nós que recebemos a palavra do Senhor, Que nosotros que recibimos la palabra del Señor possamos lançar o perdão. podamos lanzar el perdón.
Agora, na sequência da leitura, Ahora en la secuencia de la lectura o Senhor Jesus vai mostrar-nos a parábola do credor. nos va a mostrar la parábola del acreedor, Do versículo 23 del, ao versi- 27 inicialmente. del versículo 23 Al al 27. É Mateus 18. Mateo 18, donde estábamos. Por esto el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10.000 talentos. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se lo pagara, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Aqui está o primeiro quadro dessa parábola. Aquí está el primer cuadro de esa parábola. Era um servo que devia uma quantia de 10.000 talentos. Era un siervo que debía una cantidad de 10.000 talentos. Para nós termos a ideia desses valores, Para que tengamos una idea de estos valores, devemos pensar nos impostos que os estados da região da Judéia pagavam. tenemos que pensar en los impuestos que la región de Judea pagaba. Somado a eles o ano todo, Sumado todo el año, serão 600 talentos apenas de Sali- impostos. salían 600 talentos solo de impuestos. Então, quando nós olhamos essa cifra de 10.000 talentos, Entonces, cuando oímos esta cifra de 10.000 talentos, é um valor impagável para qualquer pessoa. es un valor impagable para cualquier persona. Aí aquele servo vai diante do seu senhor, Ahí el siervo va delante de su señor pedindo misericórdia, pidiendo misericordia, que aquela dívida fosse perdoada. que aquella deuda le fuese perdonada. E o seu senhor, com muita paciência, com muita graça, perdoou aquela dívida. Y aquel señor, con mucha paciencia y mucha gracia, le perdonó aquella deuda. Agora, vejamos a sequência dessa história. Ahora veamos la secuencia de esa historia, Do versículo 28 até o versículo 35. del 28 al 35. Olha que sério é. Mira qué serio es. Pero al salir aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiéndose de él le ahogaba diciendo: «Paga lo que debes». Entonces su consiervo cayendo le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y yo te pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti?» Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Olha que texto precioso. É um outro quadro desta parábola. Mira qué texto precioso, es otro cuadro de esta parábola. Isso nos fala exatamente da obra de Cristo feita a favor de nós. Eso nos habla de la obra de Cristo hecha a favor de nosotros. Esses 10.000 talentos, na realidade, quem deviam éramos nós. Esos 10.000 talentos que se debían éramos nosotros, Uma dívida impagável diante do Senhor. una deuda impagable delante del Señor. E o Senhor nos perdoou completamente essa dívida. Y el Señor nos perdonó completamente esa deuda. Lembra o alto preço que Ele pagou para nos resgatar? ¿Recuerdas el alto precio que Él pagó para O rescatarnos? seu precioso sangue derramado naquela cruz? Su preciosa sangre derramada en aquella cruz. Fomos comprados por preço. Fuimos comprados por precio. A nossa dívida foi completamente paga. Nuestra deuda fue completamente pagada. Esta é a obra do Senhor Jesus a nosso favor. Esta es la obra del Señor Jesús a nuestro favor. Nós não poderíamos saldar a nossa dívida, Nosotros no habríamos podido saldar nuestra deuda, mas Ele pagou por nós. pero Él pagó por nosotros. Mas aí na sequência da segunda parte dessa parábola, Pero en la secuencia de la segunda parte de esta parábola, envolve aquele que foi perdoado implica aquel que fue perdonado com alguém que devia algo para ele. con alguien que le debía algo a Él. Havia um conservo que devia para esse servo 100 denários. Había un consiervo que le debía 100 denarios. E foi rogar ao seu senhor E le foi que a o perdoasse. y le fue a rogar a su Señor que le E perdonase. qual foi a atitude dele?
¿Y cuál fue la actitud de él? Ele não teve misericórdia nem compaixão, No tuvo misericordia ni compasión, mas lançou no cárcere para que toda aquela dívida fosse paga. sino que lo quiso echar en la cárcel para que se pagara toda esa E deuda. isso chegou ao conhecimento daquele senhor. Y eso llegó al conocimiento de aquel señor. E o que o Senhor fez? ¿Y qué hizo el Señor? Entregou aquele servo malvado aos verdugos, Entregó a aquel siervo malvado a los verdugos até que pagasse toda a dívida. hasta pagar toda la deuda. Quem são esses verdugos? ¿Quiénes son esos verdugos? São os sentimentos de mágoa, de amargura que acontecem no nosso coração. Son los sentimientos de amargura que ocurren en nuestro Eles corazón. começam a chicotear as nossas costas. Ellos comienzan a fustigar, a latigar nuestras espaldas. E enquanto nós não perdoarmos, não seremos livres desses verdugos. Y mientras no perdonemos, no seremos libres de esos verdugos. Só para fazer ainda uma pequena comparação entre os talentos e os denários agora, Solo para hacer una pequeña comparación entre los talentos y los denarios, porque aquele servo devia apenas 100 denários. porque aquel siervo debía solo 100 denarios. E 100 denários representam 3 meses de serviço. Y 100 denarios representan 3 meses de servicio. Porque naquela época, um dia de serviço era pago por um denário. En aquella época, un día de servicio se pagaba con un denario. Então, 100 denários iria perfazer para nós 3 meses de serviço. O sea, que para nosotros representaría 3 meses de trabajo. Ou seja, na realidade, uma dívida perfeitamente pagável. O sea, en realidad, una deuda perfectamente pagable. Agora, um talento Ahora, un talento é igual a 6.000 denários. equivale a 6.000 denarios. 10.000 talentos 10.000 talentos equivale a 60 milhões de denários. equivale a 60 millones de denarios. Ou seja, 60 milhões de dias trabalhados. O sea, 60 millones de días Ou trabajados. seja, aquele primeiro servo que foi aqui diante do Senhor devia 60 milhões de dias de trabalho. O sea, que el primer siervo debía 60 millones de días de trabajo. O seu conservo, apenas 3 meses. Su consiervo apenas 3 meses. Então é a relação do que Cristo fez por nós e do que as pessoas fazem para nós. Entonces, esa es la proporción entre lo que Cristo hizo por nosotros y lo que las personas nos hacen a nosotros. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas fizerem a nós, por mais maldoso que seja, O sea, todo lo que las personas nos hagan, por más maligno que sea, são 3 meses de serviço, son 3 meses de trabajo, perfeitamente pagável. perfectamente pagables. Então abre a gaiola e deixa esse passarinho voar. Entonces, abre la jaula y deja ese pajarito volar. O Senhor quer que nós tenhamos corações completamente livres El Señor quiere que tengamos corazones completamente libres para que possamos experimentar uma vida de consagração. para que podamos experimentar una vida de consagración. Entende? Então esse primeiro aspecto que estamos estudando como impedimento, Entendemos pues este primer aspecto que estamos estudiando como impedimento, o engano de Satanás. el engaño de Satanás. Então você não pode ir embora dessa sala, se é que tem alguém que tem esse problema, sem tratar desse assunto. Entonces no debe salir nadie de esta sala si tiene ese problema sin tratarlo. Coloque diante do Senhor e levante-se daqui livre. Ponlo delante del Señor y levántate de aquí libre. Perdoa com o perdão que há em Cristo Jesus. Perdona con el perdón que hay en Cristo Jesús. Aí você vai experimentar um passo a mais para uma vida de consagração. Ahí vas a experimentar un paso más para una vida de consagración. Que o Senhor nos ajude nesse assunto. Que el Señor nos ayude en este asunto. Então vamos fazer uma pequena pausa agora Entonces vamos a hacer una pequeña e pausa depois ahora vamos prosseguir. y luego vamos a proseguir. Mas vamos encerrar com uma oração. Pero vamos a terminar con una oración. Querido Senhor, nós colocamos diante do Teu altar Querido Señor, nos colocamos delante de tu altar. as nossas vidas. Ponemos nuestras vidas delante de ti. Que o Espírito Santo lance a sua luz no nosso mais profundo ser Que el Espíritu Santo lance su luz en lo más profundo de nuestro e ser mostre se temos algo no coração que precisa ser tratado. y muestre si tenemos algo en el corazón que necesita ser tratado. Não queremos reter ninguém no nosso coração. No queremos retener a nadie en nuestro corazón. Queremos lançar perdão para todos aqueles que nos feriram. Queremos dar perdón a todos aquellos que nos han herido. Queremos nossos corações ocupados apenas pelo Espírito Santo. Queremos nuestros corazones ocupados solo por el Espíritu Santo. Livra-nos desse engano satânico. Líbranos de este engaño satánico. Nós queremos ter uma vida de consagração a Ti. Nosotros queremos tener una vida de consagración a ti. Nós te pedimos isto em Teu próprio nome.
Nosotros te pedimos esto en tu propio nombre, para a glória de Deus Pai. para gloria de Dios Padre. Amém. Amén.